Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré, que Jesus esteja presente aos nossos corações essa noite, para que a gente consiga refletir de uma forma saudável, de uma forma coerente a nossa doutrina, o nosso Evangelho, e torne as nossas vidas cada vez mais tranquilas, de certo modo. Falo assim porque hoje não seria eu que estaria aqui, para variar, né? Sou o primeiro substituto e o único também que está aceitando o cachê de vir. E hoje nós contaríamos com o Toninho, né? Foi até postado nas nossas páginas aí, porém está com um probleminha de saúde lá, não pôde vir hoje. Mas oremos, destinamos os pensamentos bons a ele, que ele possa restabelecer e vir aqui em breve, né? Sábado esteve aqui conosco, fez uma palestra tão bonita, tão maravilhosa, né? Ele fala tão bem, de uma forma tão leve, nos acalenta, nos transforma realmente. Então que ele possa estar bem para estar conosco quanto antes. E, como sempre, vamos bater um papo aqui, refletir um pouquinho, criando pensamentos, talvez dúvidas, alguma coisa que a gente possa conversar sobre a nossa doutrina, sobre a nossa vida, tentar esclarecer de alguma forma para vocês. Então, caso queiram perguntar algo, e caso eu consiga responder, óbvio, nós falamos sobre esse assunto. Mas tivemos a nossa sessão de psicografia no sábado aqui, foi um dia tão confortante, né? Um dia tão bom, o trabalho ele flui, tinha bastante pessoas, sai todo mundo, de certa forma, encantado com as energias, com o ambiente, com as mensagens, a leitura. Pessoas vêm aqui às vezes pensando em suicídio e saem daqui amando a vida novamente, né? Com esperança realmente. Isso é maravilhoso, né? É lindo, formidável. Porém, também tem o outro lado, né? Existem outras tantas pessoas que vêm aqui e saem daqui, às vezes, pior do que vieram. Outros saem questionando, saem criticando, fazem acusações. E é normal. Eu enxergo isso como normal. Por quê? Eles vêm aqui em busca de um fenômeno, em busca de uma comprovação, querendo que nós, médiums ou os trabalhadores, lhes provem que o que nós estamos fazendo aqui é verdade. Está aí uma coisa que eu não me preocupo na vida, é provar para alguém o que eu faço. Isso é um problema dela pela sua ausência de fé. Nós sempre falamos em fé aqui. Às vezes a gente fala, olha, você precisa ter fé para conseguir compreender o que é uma psicografia. Porque se você não tiver fé, é um bloco de papel rabiscado. Aí, alguns pensam que ter fé na psicografia é ser espírita e acreditar na psicografia. Fé não é acreditar. Fé é confiar. Eu tenho fé em Deus porque eu confio em Deus. Eu não tenho fé em Deus porque eu acredito nele. Existem pessoas que não acreditam em Deus. Como que eu quero exigir que alguém acredite em mim? Muito longe. Então isso é um problema, às vezes, do conhecimento. É um problema do conhecimento da pessoa. Por isso que nós instruímos, busque conhecer um pouco mais sobre a vida espiritual, estudar um pouco sobre a vida espiritual. Estudar a vida espiritual não é se tornar espírita, mas sim entender aquilo que Jesus disse. Se a gente pegar no contexto histórico, falar, as pessoas criticam muito o espiritismo, né? Uma das críticas que a gente ouviu no sábado foi justamente isso, sobre o que nós fazemos aqui dentro, onde já se viu um absurdo desse, que Jesus não falou nada sobre o espiritismo. Então o espiritismo é uma mentira. Eu falei, Moisés também não falou nada sobre Jesus. Nem por isso Jesus é uma mentira. Ah, mas está no livro de Isaías a profecia do Messias. Eu falei, tá, mas não está escrito Jesus. Assim como no Evangelho, não está escrito Espiritismo, mas está escrito um Consolador prometido. E eu desconheço algo que console mais uma alma, um coração aflito na terra, do que o próprio Espiritismo. Não que ele seja uma nova verdade, uma nova revelação, mas ele é um entendimento coerente do Evangelho que o Cristo nos deixou. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, para mim, foi o único caminho que me serviu devido à mediunidade. Agora, para as outras pessoas, as religiões servem também como caminhos de encontrar essa consolação, encontrar um conforto para as suas almas.
Tem tantas pessoas que vivem por uma vida toda em uma única religião e se sentem bem. Vivem felizes, vivem tranquilas, com fé, com amor naquilo que vivem. Isso é o que ela precisa. Eu tenho que ir lá e fazer ela se converter para o Espiritismo, porque eu acho que o Espiritismo é melhor? De jeito nenhum. Assim também como eu não vejo lógica das pessoas quererem vir aqui e falar algo contrário a isso, querer nos acusar. As pessoas vêm aqui para nos tentar, né, para nos testar, na verdade. E eu acho isso um tanto quanto desnecessário, né? Você trocar um dia da sua vida para vir aqui e falar, vou lá para querer desmascarar aí. Para me pegar é fácil. Eu sou um ser humano, estou aqui encarnado e uso das faculdades mediúnicas para tentar ajudar as pessoas. Isso é o quê? Confiar nelas. Confiar nelas. Já houve vezes de eu captar algum trecho de alguma mensagem errado. Às vezes a interferência, a minha concentração, pode acontecer. Chico Xavier falava, eu escrevo a lápis para poder corrigir. Eu me dou o direito de corrigir o que eu escrevo. Chico Xavier. Você imagina o Diego. Aí o Diego é tão narigudo, né, tão orgulhoso que escreve tudo a caneta. Aí quando precisa corrigir tem que rabiscar a carta, fica toda feia. Mas no livro Voltei, do irmão Jacob, ele fala, isso é um espírito um tanto quanto mais adiantado, ele era presidente da FEB antigamente, conhecedor da doutrina, e ao chegar no plano espiritual, ele, para conseguir escrever entre nós encarnados, né, psicografar no caso, diz que tem uma dificuldade absurda, porque era o mesmo que você falar com uma pessoa surda, que não escuta. E ele estava se referindo a Chico Xavier, que estava captando as mensagens dele. Uma vez eu recebi uma carta do Rodrigo, lá, filho da Marisa. E ele escreveu 2 vezes seguidas, que ele escreveu uma carta comigo num fim de semana, que eu tive um problema na recepção da mensagem, e na outra semana ele recebeu outra e entregou para a mãe novamente. E eu não sabia desse problema na mensagem. Eu descobri na hora que eu recebi a segunda carta, porque ele falou, mãe, conversar com os médios na Terra me lembra quando eu e a senhora ficávamos na frente da televisão rindo da velha surda. Pensa a dificuldade que tem. Isso é o quê? Um erro, uma falha? Agora, não quer dizer que seja uma mentira ou uma pessoa tentando lhe enganar. Tá. Tenham certeza, né? Eu não troco meu dia para vir aqui querer enganar ninguém, principalmente na situação que as pessoas vêm até a casa espírita. Nós vemos aqui para que num trabalho material, porque as cartas são materializadas, né? São pensamentos e sentimentos materializados, a gente consiga trabalhar a fé, tanto minha quanto de quem vem aqui, o amor, um para com o outro. Eu estou atendendo a necessidade das pessoas e vocês a minha. Vocês a minha. Porque eu tenho uma necessidade de fazer o que eu faço. Porque essa energia acumulada, ela se torna obsessão, se torna um transtorno, a ponto de muito tempo da minha vida eu ficar pensando em fazer besteira ou tirar na minha vida. O que é isso? Uma mente vazia. Essa semana agora, algumas instruções que eu recebi da Clara, ela me falou frases que foram fortes, de certa forma, mas fizeram me refletir muito sobre muitas coisas, sobre a minha vida, sobre a casa espírita, sobre o meu trabalho. Uma das coisas que ela me falou, que o plano espiritual que trabalha para Cristo, para Jesus, ele precisa na terra de mãos para que eles possam trabalhar. Enquanto as trevas só precisa de uma mente desocupada. É muito forte isso. É muito forte. Ou seja, enquanto nós, aqui encarnados, não estivermos com as nossas mãos ocupadas, buscando atender a necessidade de alguém, seja ela física, espiritual, fraterna, a nossa mente está vazia e serve a qualquer momento como uma ferramenta de uso das trevas para promover o mal, o ódio. Mas não fique imaginando que o mal que você pode realizar é entrar dentro de uma escola e agredir crianças. O mal que você pode realizar muitas vezes está dentro da sua casa. Uma resposta mal dada que você dá à pessoa que está junto contigo.
Aqui na casa espírita, uma forma de tratar diferente uma pessoa que entra aqui. Na rua, no mercado, no nosso trabalho, aonde for. A qualquer momento, se eu não tiver um bom uso da minha mente, das minhas palavras, das minhas ações, eu posso ser um alto-falante das trevas em plano físico. Por quê? Porque uma palavra que eu diga pode ofender muito uma pessoa. Eu posso magoar muito uma pessoa. Tirar a esperança dela, muitas vezes. Emmanuel nos fala, o maior mal que um ser humano pode fazer para o outro é tirar a esperança dela. Uma pessoa sem esperança, ela não tem vida. Uma pessoa sem esperança, ela não tem alegria, não tem felicidade. Imagina você ser o precursor de arrancar a esperança de alguém, o mal que você está fazendo para alguém. E todas as nossas ações nos tornam responsáveis por elas. Em algum momento a gente vai ter que corrigi-las. Aí entra o quê? A lei de causa e efeito. A gente sofre efeitos nas nossas vidas de coisas que a gente não tem sequer noção do que nós fizemos. Às vezes tem alguém do nosso lado que nos trata de uma forma tão rude, tão áspera, não vê o momento de me agredir, parece. Eu falo, por que será, né? Eu não lembro de ter feito nada para ela. Não agora, né? Não agora. E Deus te deu a benção do esquecimento. Porque muitas vezes você lembrar o mal que você fez a alguém pode te causar um constrangimento tão grande, né? Imagina você conviver com um filho, talvez, alguém próximo que você ama realmente, essa pessoa tem uma aversão com você. Você fala, nossa, mas o que será que eu fiz? Imagina se você soubesse que tivesse feito um mal muito grande para esse filho, se você tivesse entrado em algum momento numa escola e matado ele, e Deus te devolveu ele como um filho para você cuidar. São situações. Fala, nossa, né? Como Deus é sarcástico. Não. Deus é amoroso. Ele te deu a condição mais favorável de você consertar um mal que você faz através do amor, através do cuidado, do carinho que você pode ter com alguém. E como acreditar nisso, né? Como que a gente deve acreditar na reencarnação, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais criticam por não conseguir compreender na doutrina espírita? É o que mais causa descrença, de certa forma, de algumas pessoas. Então, como a gente deve acreditar nisso? Aí eu penso, como não acreditar? A encarnação, ao meu entendimento, é uma das formas mais amorosas, se não a mais amorosa que Deus nos deu, de evoluirmos. Porque se fosse uma única vida, a gente vir aqui, viver uma única chance, ter uma única chance, e essa chance vai garantir para você a eternidade de um sucesso ou de um fracasso, né, num céu ou no inferno, Deus não seria tão bom e tão inteligente assim, né, tão perfeito. Agora, se a gente tem infinitas oportunidades de voltar, e como está naquela placa ali, né, ninguém pode voltar atrás, mas todo mundo pode começar agora, pode começar de novo. E Deus nos está dando cada vez mais a oportunidade de começar de novo, e começar de novo, e de novo, e de novo. Esses dias a Odila falou um negócio para mim, eu falei, fica tranquilo, no fim tudo dá certo. Eu falei, o problema é o quão longe a gente está colocando esse fim de nós, né? Porque a gente vai errando, e insiste novamente no erro, e insiste novamente no erro, e isso só vai colocando esse fim cada vez mais longe. E nós vamos entendendo que nós, como almas doentes, né, precisando nos purificar para viver a felicidade que a gente busca, a gente acaba só aumentando o nível de sofrimento. E quanto maior a doença, mais amargo o remédio, mais forte as doses. Então não é o sofrimento que nos vai curar, é a nossa consciência, a nossa compreensão. A gente se fala que trabalha por Jesus, se colocamos como os cristãos, o espírita tem uma grande parte deles, né, uma grande maioria deles, são pessoas que foram sempre renegadas, né? Nas doutrinas, nos lugares, por quem não conhece, são pessoas extremamente mal vistas e mal faladas. Eu sou campeão de ser mal falado. Hoje eu quase vim de blusa para tampar as tatuagens, que esses dias eu incomodei tanto uma pessoa. Mas, cada um com a sua forma de ver. Mas assim, o próprio espírita, né? E aí ele chega, vem numa casa espírita, conhece a doutrina, uma forma de você progredir através das suas mãos, das suas ações, a vida eterna, a garantia de
da sua consciência se melhorar sempre, fala, não, estou salvo. Me salvei, né? Achei o caminho da salvação. E aí ele quer ser o quê? Superior àqueles que estavam, de certa forma, exilando eles, né? Condenando, criticando. E aí passa ele a ser o crítico. Se curou. Ficou mais doente ainda. Por quê? Porque não entendeu o básico. Amar um ao outro, como eu vos amei. Ele não pede simplesmente para amar, para tolerar. Não, é como eu vos amei. E ninguém amou mais do que Jesus. Outra frase que foi muito forte para mim essa semana, da Clara também, sobre esse amor de Jesus. Ela fala, Jesus, ele nos amou tanto, nos confiou tanto a sua obra, que ele aceitou a morte, ele aceitou a cruz, pelo aquilo que ele veio pregar aqui, pelo aquilo que ele veio nos ensinar. E a gente, se dizendo cristãos, donos da salvação das nossas almas e daqueles que nos seguirem, tem uma dificuldade de aceitar a opinião do outro. O quão longe nós estamos de atingir essa condição espiritual. Isso, pegando a linha dos pensamentos, devido a tantas pessoas que vieram aqui, eles querem exigir de nós a santidade. Querem exigir que a gente espírita, médium principalmente, seja um homem santo. Não fale nenhum tipo de palavra, um palavrão que seja, não tenha brincadeira, seja uma pessoa extremamente séria, aquele tipo, o padrão de igreja, né, vamos dizer assim. E aí chega, vem aqui, estava eu e o Newton só nessa sessão, e a gente brinca, a gente dá risada, e as pessoas confundem, falam, mas como assim, né? Esses aí que são os líderes religiosos dessa casa, está tudo errado, está tudo perdido. Aí o capeta está reinando mesmo. Então, o que é dessas pessoas? Uma extrema falta de compreensão, de entendimento. Porque se a gente lê a Bíblia, eu lendo a Bíblia, eu enxergo Jesus como uma pessoa séria, mas alegre. O tempo todo que ele estava em contato com seus apóstolos, você percebe textos alegres. Quando ele estava em meio aos fariseus, aos saduceus, às pessoas do Sinédrio, que estavam ali querendo julgar, colocar ele na saia justa, você via que ele estava com textos mais firmes, mas para aquelas pessoas, para que elas entendessem a mensagem que ele via trazer de amor e consolação. Ora, todas as vezes que ele conversava com as outras pessoas, você percebe uma leveza nos seus textos. Então, por que nós que estamos seguindo ele vamos querer ser general? Eu não consigo enxergar a minha felicidade, se nós estamos aqui para atingir a felicidade plena, sem alegria. Eu não consigo enxergar o meu trabalho sem alegria, porque quando a gente vem para uma sessão de psicografia, a primeira função da psicografia é extinguir a morte. Primeiro passo da psicografia é acabar com a condição da morte. A morte é um aspecto do corpo físico e não do espiritual. Não estamos aqui para que as pessoas venham e revivam novamente o luto, o velório. Tanto que nós temos um cuidado muito grande com os textos que esses irmãos vão nos ditar, para não tornar uma carta sangrenta. O filho vinha aqui contar para a mãe como foi o acidente dele. A mãe perdeu o controle, o carro bateu, e voou vidro, estourou, caiu para fora. Para que isso? Ela veio aqui atrás de consolação. Veio aqui atrás de consolação. E cada vez mais que eu trabalho com isso, eu vou percebendo o quanto cada trecho das mensagens ali são verídicos, né? Porque as pessoas falam, fala que não viu o acidente, por exemplo, que eu comentei do acidente. Fala, isso aí é só para passar um pano quente na mãe. Falou, não é. Não é porque eu vivi uma experiência assim. Esse monte de cicatriz que eu tenho aqui foi de um acidente de moto que eu tive aos 18 anos de idade. E durante o acidente, um carro cortou a minha frente na rodovia, eu bati a moto e fui arremessado. E a hora que eu bati a moto, eu pensei, meu Deus, eu bati a moto. Deu um tempo no meu pensamento. Eu falei, nossa, mas eu bati a moto na rodovia. É um acidente feio, porque eu estava correndo. Eu falei, eu vou morrer.
Falei, nossa, mas eu prometi para minha mãe que eu não morreria antes dela. Porque ela sempre falou para mim que uma coisa que ela não queria na vida é ter que um filho voltar antes. Falei, eu vou quebrar com a promessa. Aí me veio mais um choque. Falei, nossa, a vida inteira eu quis arrumar uma namorada, agora que eu consegui, eu vou morrer. Vou perder ela. Vocês perceberam quanto tempo já passou? O acidente não durou 3 segundos. A hora que eu caí por conta minha, eu estava sentado no acostamento da rodovia e tinha uma pessoa conversando comigo. Aí eu olhei assim, em volta, eu vi a moto, vi o carro, vi as pessoas chegando e o carro parando de todo lado. Eu olhei para mim e falei, acho que eu morri. Aí de repente começou a doer. Eu falei, eu não morri. E esses dias, eu estou falando isso porque esses dias eu fui conversar com uma mãe e fazia quase 20 anos que o filho havia desencarnado num acidente de moto. E ele falou para a mãe, falou, mãe, tira isso da cabeça, eu não sofri. Eu nem vi o acidente. E ela chorava, porque ela falava, porque ele sentiu dor, porque isso. E a Clara falou, conta o seu acidente para ela. Aí eu entendi, eu falei, nossa, realmente, eu não vi o meu acidente. Minha esposa está ali também, a gente sofreu um outro acidente, sou bom nisso, de carro dessa vez, e foram poucos segundos. Pergunta para ela quantos minutos ou horas durou aqueles poucos segundos. Porque a nossa consciência externa num momento assim. Porque Deus não quer que a gente sofra. Não há necessidade de sofrimento. Quando há sofrimento, é porque a gente não conseguiu compreender ainda a lição. É igual você ir fazer um vestibular sem estudar, você vai penar. Você vai penar, né, Isabel? A gente vai sofrer. Por quê? Porque não tem nada ali para aceitar. Fala, nossa, aí fica mais difícil. Agora, quando a gente vive com fé, com convicção do que Jesus nos disse, da vida eterna, do que o Espiritismo nos traz, a gente consegue viver de uma certa forma mais tranquilo. Aí tu não fala, não, mas eu rezo tanto a Deus, né, para ter uma vida de paz. O que é uma vida de paz para você? Uma vida de paz é ter as contas pagas, ter dinheiro no banco, ter saúde, um carro novo na garagem, a casa quitada, um emprego maravilhoso e sair viajar. Isso é paz? Não. Isso é uma estabilidade financeira que você adquiriu na sua vida. Isso também não te isenta de ter aflições, não te isenta de passar por dificuldades que não sejam materiais. Tanta gente milionária devolve filho para o plano espiritual. Tanta gente milionária vive em depressão por se sentir vazio, sozinho no mundo. Tem tudo e se sente sozinho. Então isso é paz? Não é paz. Para que nós estamos encarnados? Para evoluir através do amor e do entendimento desse amor. Nós estamos aqui para conviver com pessoas, para que elas nos auxiliem a progredir. Que jeito que alguém vai te auxiliar a melhorar? Te tentando, te enchendo o saco, deixando você nervoso, mexendo em todas as suas feridas. Para quê? Para que você mude, você se transforme. Porque se você tiver alguém do seu lado que passa a mão na sua cabeça para tudo, você fala, baita uma cagada, não, está tudo bem, está tudo bem. Não está. Fala, você vai e faz outra besteira, fica tranquilo, está tudo certo. Fala, derrubei tudo aqui, não, deixa que eu limpo para você. A pessoa não vai aprender a fazer nada nunca. É igual mimar filho. Igual mimar filho, vai sair de casa, não sabe esquentar água. Não faz, igual meu pai fala, não sabe fazer água quente. Malemar faz uma pipoca no micro-ondas e às vezes queima. Por quê? Porque então teve tudo na mão. Então quando nós viemos aqui, sentimos essa distância às vezes de Deus por estarmos encarnados, não é que Deus está distante de nós, é que nós focamos o nosso propósito na vida encarnada. E aí parece que Ele está um tanto longe, a gente fica meio desorientado. Então quando nós encarnamos, nós viemos aqui para melhorar as nossas condições espirituais. A encarnação, as nossas provas hoje, é um simples reflexo da minha necessidade espiritual. Outra mensagem da Clara dessa semana. A nossa encarnação hoje, com todos os problemas que nós temos, com todas as dificuldades, com todas as provações, é um simples reflexo daquilo que eu necessito espiritualmente. Como o Emmanuel fala, é 1% da minha dívida, né? É 1%. E a gente vem aqui e patina ainda para resolver 1%. Nos falta o quê? A convicção
da vida eterna. Porque a partir do momento que eu tenho a convicção da vida eterna, eu começo a trabalhar para o meu futuro. Porque se eu não vou morrer aqui, não adianta nada eu querer resolver tudo aqui. Eu tenho que pensar nos investimentos futuros que eu estou fazendo. De melhorar a minha condição moral, principalmente, a minha condição afetiva com as pessoas, tentar desvincular todas as dívidas, né? Todos os problemas que eu tenho com alguém. Porque senão a gente vai adiantar esse problema. É aquele famoso a pessoa ficar casada com outra até o final da vida, aguentando trancos e barrancos, falando, não, eu tenho que suportar para me livrar. Não. Você acabou de assinar mais um contrato de algumas encarnações adiante. Porque a mesma lei de amor que te atrai, a outra ponta dela chama a lei de ódio, que te coloca na condição de resolver isso. Nós estamos aqui para aprender a amar. E esse entendimento da eternidade, né? Esse entendimento das reencarnações que o Espiritismo nos dá, nos faz querer trabalhar sempre mais para poder amar as pessoas, para poder nos transformar, nos melhorar. Então, veja o quão bom está a nossa vida hoje. Vem um monte de problema por cima de pensar assim, né? Por quê? Porque a gente ainda está atolado com a nossa mente na matéria, a nossa mente na encarnação atual. Agora veja todas as condições que você tem de resolver os problemas que você tem hoje. Os problemas afetivos, principalmente, fala, nossa, eu tenho um problema com tal pessoa. Eu tenho uma dificuldade imensa de resolver ele. Por quê? Porque eu não suporto essa pessoa. Eu não aguento olhar na cara dela. Por quê? Ah, porque ela é rude comigo e por quê? Aí você vai tirando cada vez mais, você vai vendo que a pessoa também não faz esforço nenhum para que a outra seja boa com ela. Então, é uma semente que eu jogo. Se eu maltrato alguém, vou receber maltrato. Automático. É instantâneo quase às vezes. Por quê? Nós não conseguimos controlar os sentimentos dentro do nosso coração e principalmente dentro da nossa boca. Eles saem. Ser tolerante, ser paciente, ser benevolente, ser indulgente, são todas as qualidades que o Evangelho nos pede. Ontem a gente estava lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e falava, tenha fé. Se você tiver fé, amor no que você está fazendo, usarão das suas palavras para promover o bem e atingir a necessidade da outra pessoa. Quem de nós nunca parou para ouvir alguém que está desabafando, alguém que está com problema, reclamando alguma coisa para nós, sofrendo em aflição, e de repente a gente fala alguma coisa para ela sem pensar e aquilo muda a vida dessa pessoa. Aí você fala, nossa, ela veio, falou e eu falei um negócio, fez tanta diferença na vida dela. Por quê? Porque naquele momento eu ofereci meu coração ao Cristo. E Ele utilizou de mim apenas por uma palavra. Nós somos veículos do bem, veículos de amor. Basta que a gente confie. E aí não precisa ser espírita, não precisa ser nada, só precisa ter compaixão para com as pessoas, para com as dificuldades delas. Seguindo aquele trecho, ele falava, terão chamas sobre a sua cabeça se você estiver fazendo bem. Por quê? Porque as outras pessoas vão se incomodar com isso. Jesus fala no Evangelho, na terra tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que forte isso, né? Que revigorante, para mim isso daqui é uma palavra de incentivo maravilhosa. Pega aqueles cristãos, né? Dentro do Coliseu, a um passo de ser devorado por um leão, cantando, com fé, com a certeza. E legal, que eles estavam ali presos por algo que eles estavam conhecendo, não algo que eles já viviam e defendiam. Nós já estamos na condição de dizer que vivemos e defendemos Jesus. Agora, aquelas pessoas estavam começando a ouvir falar sobre Jesus. E ali dentro do Coliseu, eles aceitavam aquela condição e cantavam. Por quê? Porque eles só tinham aquela opção. A gente ainda tem mais de uma. A gente não tem ainda a opção de falar, não, eu vou seguir Jesus, eu tenho confiança, eu aceito agora. Aceitar Jesus não é baixar a cabeça, jogar água e falar, aceitei Jesus, estou salvo. Não, é viver para com isso. A gente ainda tem opções na nossa vida, por isso que nós temos dificuldade de aceitar o que quer que seja, naquele caso, era o desencarne. Ainda na minha vida eu tenho tantas outras opções
Porém, é tão normal ver pessoas cair num leito de morte, dizendo ser um ateu, e de repente querer a companhia do Cristo. Por quê? Porque ela já não tem mais outro caminho para seguir. E vai ser muito triste para ela morrer e deixar de existir, carregando sentimentos bons por outras pessoas, porque um ateu não necessariamente é uma pessoa má. Ele pode só ter dificuldade de encontrar Deus, de aceitar Deus, de acreditar em Deus e ter fé, confiança em Deus. Mas não quer dizer que ele é uma pessoa má, que ele não é um bom pai, que ele não é um bom marido, que não é um bom patrão, uma boa pessoa. E aí chega naquele leito ali, na hora que ele vê sem rumo, fala, meu Deus, estou deixando tudo que eu amo, seria tão bom um tempo a mais com eles. Aí Jesus entra na vida dessas pessoas. Agora nós estamos aqui para ouvir palavras boas, porque nós trocamos um dia, um momento para dizer que amamos o Cristo. Mas amamos mesmo? Amamos como Ele nos ama? Eu tenho convicção que eu não. Tenho convicção. Quando eu assisto aquele filme da cabana, eu me vejo no lugar daquele rapaz, a todo momento. Se levasse um filho meu, colocasse Deus na minha frente, eu voava nele. Por quê? Porque eu estou ainda nessa condição física, do apego material, da presença física, por mais que tenha mediunidade, porque tenha tudo. A mediunidade ela nos dá assim, comprovações maravilhosas da pessoa viva, não é da vida eterna. Pontuações como uma assinatura, por exemplo, ou de coisas que façam muito sentido na vida da pessoa. No domingo eu estava em Neves, teve uma situação muito legal, que tinha uma mãe, ela, ao final da sessão, ela veio conversar comigo, ela falou, Diego, esse trecho do Evangelho que está escrito aqui na carta, enquanto você estava escrevendo, eu fui na cantina, eu estava conversando com uma amiga minha, ela é evangélica, ela não é espírita. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu abri no meu celular a minha Bíblia, e eu li esse trecho do Evangelho para ela, e meu filho escreveu exatamente o mesmo trecho na carta. Isso é o quê? Apenas uma sintonia. Não é, a minha carta não tinha isso, então é de mentira. A carta do outro tem, é de verdade. Não. Como eu disse, isso é um problema de fé da própria pessoa, porque em algum trecho você vai conseguir reconhecer ela, se você tiver a confiança de que ela está viva. Agora, se você vem aqui com a esperança de que ela te prove estar viva, vai faltar recado. Vai faltar recado. E não é função do médium isso. Não é função do médium. A gente está aqui para tentar aproximar o coração de vocês com o deles. Só isso. Não é através de mim que a magia acontece. Né? A gente tem que perder essa fascinação que as pessoas querem criar em cima da mediunidade e compreender que por trás do fenômeno é o amor imortal que ainda está andando entre vocês, com tantos e tantos recados, com tantas partes que nos demonstram, né, a continuidade da vida deles, livre de sofrimento, livre de um monte de mazelas que a gente fica carregando aqui por nós. Momento algum quer dizer que a gente não tenha saudade, que a gente não vai sentir falta, que a gente não vai chorar, que a gente não vai dar uma escorregada. Por quê? Porque nós estamos aqui em construção, ninguém está aqui por perfeição. A casa espírita é como um hospital. O que vem no hospital? Sãos? Não. Doentes. O Evangelho está escrito lá. Jesus falou. O Evangelho é para os doentes, para as pessoas que precisam, para quem busca algo a mais. Porque quem está conformado com as coisas da terra, está vivendo bem, não precisa do Evangelho. Ele não vai atrás. Agora, e nós? Em qual condição nós estamos? Eu me encontro na necessidade diária, de buscar cada vez mais pelo Cristo, cada vez mais por entender a vida fora da matéria física, porque eu não consigo viver confortável pensando que isso aqui uma hora vai acabar e simplesmente deixará de existir. Não consigo pensar que a gente vem aqui, se empenha, faz um monte de coisa simplesmente só para manter uma história boa, memória boa na cabeça das pessoas. Fala, aqui viveu um japonês bacana uma época do mundo aqui. E acabou? Fiz tudo isso em vão? Só para ficar uma placa com o meu nome, talvez? Não. A gente trabalha para a nossa melhora, para a nossa perfeição, para que a gente consiga viver de uma forma mais plena. Semana eu estava vendo, que eu falei questão do ateu, né, dessas partes materiais. Eu comecei a ler o livro Um dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela 5ª vez.
É um livro que eu sou fascinado naquele livro, de tanta coisa que ele tem. E eu estava lendo o prefácio da obra, que é feito por Emmanuel, o livro é de André Luiz, mas o prefácio é feito por Emmanuel, e ele vai dando tempos da humanidade que o conhecimento, o avanço científico foi caminhando cada vez mais próximo de Deus. Porém, as mesmas descobertas na mão de pessoas ruins se tornavam coisas más. O avião foi usado na guerra, o descobrimento do átomo, né, da molécula atômica, se tornou uma bomba, e por aí foi. Então, a pólvora, né, virou bala. Então, cada vez mais, né, a gente usa o conhecimento, o nosso avanço para o poder bélico, poder de guerra. Isso é o quê? Apenas um atraso moral. Mas Deus vai nos mostrando nesse diminutivo das coisas aonde mora todo esse amor, né? Onde reina realmente esse reino imaterial. E uma das frases que Emmanuel fala, que os ateus e os materialistas, eles cairão por falta de matéria. Porque eles querem trazer tudo na matéria, comprovar na matéria, ou tem matéria ou não existe. E de repente eles vão cair por eles mesmos por não ter mais matéria. Então a gente precisava de um fio para falar com um telefone com o outro, né? Agora está aqui, instantaneamente. Alguém duvida do Wi-Fi? Alguém fala aqui que a internet não existe? Você não vê a internet. Aí chega a mensagem aqui. Você fala para mim, então, o Espírito não existe. Por quê? Porque eu não vejo. Chega a mensagem aqui também. Só precisa de um aparelho que decodifique. E esse aparelho é o quem? O seu próximo. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Se a gente não conseguir conviver em sociedade, conviver em harmonia com outras pessoas, sinto muito. Serão muitas e muitas encarnações murmurando com ranger de dentes para que você possa realmente compreender o que Deus espera de você. Porque cada um de nós temos uma função útil sobre a Terra. Ninguém está aqui por peso. Não é igual chumbo de roda de carro que é para balancear e parar de vibrar. Fala, Deus colocou você daquele lado ali para não tremer na hora da Terra rodar. Não. Você está aqui para trabalhar, para ser útil para você mesmo, para quem está do seu lado. Tenha certeza. Alguém te ama. Alguém te ama. Às vezes as pessoas se acham tão fútil no mundo, né? Fala, não tem ninguém. Fala, tenha certeza. Alguém se preocupa com você, em algum lugar, em algum momento. Basta que você reconheça isso, retribua também esse amor para que você possa se sentir amado, né? Ninguém sente alguma coisa de alguém se ele mesmo não possui conhecimento disso. Então, para ser amado, nós precisamos primeiramente amar. Que hora que é que eu nem sei? Vamos? Então, gente, eu falei disso porque aconteceu com duas pessoas, que eu tenho conhecimento, e o Nilton falou sobre outras duas, que vieram aqui na sessão, no sábado, e disseram que não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada, vieram apenas como companhia de outras. E uma delas veio só para trazer, e disse que acabou ficando, aí acompanhou uma parte, ouviu uma palestra, e foi ficando, e disse que foi a última pessoa que saiu daqui, quase que saiu comigo, porque a energia, aquele momento, mudou a vida dela. Não fui eu, tá? O ambiente, aquilo que ela viu. Porque até então ela não conseguia enxergar nobreza em Deus, com Deus matando tanta gente, tantas coisas ruins acontecendo. De repente é que ela viu que Deus não mata ninguém. E uma outra pessoa também, que veio com essa mesma condição de acompanhante, porém não acreditava em Deus, tão pouco numa reunião de psicografia. E no caminho de volta ela falou, olha, eu ainda não sei muito bem o que pensar, mas é impossível que tudo isso que eu vi é mentira. Um dia, um pouco de esforço que você faz na sua vida, por uma qualidade que você tem a capacidade de mudar a vida de alguém. Não precisa ser um psicógrafo, não precisa ter um fenômeno. O maior fenômeno que Deus faz na sua vida é ser fraterno para alguém, ser útil. Porque senão pessoas que nascem com alguma deficiência física, com uma dificuldade de locomoção, essas pessoas estariam ali restrita a amar, restrita a fazer o bem a alguém. Cadê a justiça? Aí entra a encarnação. Então o Espiritismo ele nos fala de uma forma muito coerente sobre o Evangelho. Nos dá a consciência do que nós precisamos viver para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais fraternas, mais amorosas. Nós precisamos ter a consciência da vida eterna,
Consciência de sermos eternos, sermos seres espirituais transitando por uma vida material, para que possamos trabalhar efetivamente para Jesus. Pergunta, chefe? Pergunta da nossa querida Odila. Como perceber que estamos sendo influenciados por uma obsessão sutil? Sei que é um assunto que já é bem falado por você, mas é bom relembrar. A obsessão, no livro Desobsessão de André Luiz, se eu não me engano, ele fala sobre, todas as obras de André Luiz, ele fala sobre a ótica espiritual da mediunidade. E ele narra ali como que é uma obsessão do plano espiritual, vendo de lá. Daqui nós vemos a pessoa dando trabalho para nós. Só isso. E às vezes a gente não reconhece e revida. Aí a obsessão torna-se mútua, né? Nós fazemos parte dela. No plano espiritual, André Luiz fala que uma pessoa que estava lá sofrendo de obsessão, eles observando ele, dormindo, o obsessor estava sentado ao lado da cama, primeiramente acompanhando os seus sonhos, onde ele estava desdobrado. Quando ele retorna, ele vai tocando o seu dia, tomando café, e o obsessor está sentado na mesa junto com ele, o tempo inteiro tomando anotações das suas atitudes e principalmente dos seus pensamentos. Você imagina? Alguém que quer te agir, pegar você assim no ponto fraco, ficar o dia inteiro andando ao seu lado, tomando anotações da sua vida. E aí você acha que a hora que for vir um obsessor, ele vai entrar na porta da casa e vai meter o pé em tudo? Não, ele vai fazer você fazer isso. E de uma forma assim, ó, sutil. O Haroldo Dutra, ele tem uma frase que eu ouvi dele uma palestra, no tempo que ele fazia palestra boa, não contive. Ele fala que o obsessor ele trabalha cerca de 5 segundos de um dia. Ele chega e põe uma palavra na sua cabeça. Pronto. É o que você precisa. Para perder totalmente o controle dos seus pensamentos, totalmente o controle da situação. Porque ela vai ser precisa na sua ferida, na sua vaidade, no seu ego, onde dói realmente. Aí as outras 23 horas, 59 minutos e 55 segundos, o seu mentor fica correndo atrás de você para tentar corrigir. Mas a obsessão, ela age de uma forma muito sutil. Quando uma pessoa chega e nos fala algo que nos agride profundamente, às vezes um comentário, do nada sai. Como se ela vomitasse aquele comentário em cima de você. Aí fala, meu Deus, mas por que ela falou isso, né? Será que ela está sofrendo de obsessão? Primeira coisa que a gente pensa, né? Não. A gente já pensa em algo pior para devolver para ela, né? Para rebater. E aí, de repente, a gente fala algo que vai ferir ela tanto quanto ela nos feriu. Tem um livro dos Amigos da Luz, olha que legal. Um vídeo dos Amigos da Luz, estiveram aqui na segunda-feira. E é uma cena que eles fazem, um casal brigando. Enquanto o casal está brigando, tem 2 obsessores no sofá jogando videogame. Vai, agora vai, aperta aqui, vai, aquele rolo, aquela briga. De repente, eles param de brigar. Aí fala, ué, o que aconteceu? Aí foi ver, acabou a bateria de um controle. Falou, não, pera lá, vamos carregar. Aí ele vai lá, pega um outro controle, liga de novo e volta a briga de novo. Volta um comentário, eles voltam, voltou o sinal, né, eles falam. É mais ou menos isso. De uma forma ali irreverente, eles narram nós, porque é os dois, é o meu obsessor com o obsessor da minha esposa. Eles sentam no sofá e falam, vamos fazer um circo? Vamos. Faz ele falar isso, eu falo. É tipo assim, cheguei em casa para almoçar, ela não está no dia bom, e eu faço um comentário sobre o almoço. Na hora ela já vai me devolver com os 4 pés. Entendeu? Por quê? Um obsessor está ali cuidando da vida do outro, de forma sutil. Teve uma obsessão, caiu uma cadeira, voou uma mesa para ter um obsessor, pegou fogo na cortina, alguém vomitou verde, né? Todo mundo acha que o obsessor é o exorcista do filme, né? Não, é sutil. Quem vai praticar tudo que lá é só nós, ele só vai colocar na nossa, só vai nos dar a ideia. Quem vai executar somos nós. Então, para identificar uma obsessão, nós precisamos orar e vigiar. Está no Evangelho de Mateus. Orar, a receita melhor de oração que tem André Luiz nos dá. Enche a boca d'água. Melhor oração é o silêncio. Melhor oração é o silêncio.
A pessoa pensou em abrir a boca, eu pensei em rebater, eu falo, não, vou tomar uma água. Pega a água, põe na boca e não engole. Fica ali, até afogar. Se vê que vai afogar, gospe. Receita de oração. E o vigiar é o quê? Cuidar para que aquele pensamento não volte. Vigiar não é encostar na parede e ficar cuidando, falar de onde que vai vir agora a porrada. Não vai. Vai vir de você a ação. Então a obsessão ela age de uma forma extremamente sutil na nossa vida. Uma forma rasa. Não fique esperando grandes espetáculos, grandes manifestações. Não, ela vai ser nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Você vai ver que na hora que você tomar consciência, você começa a se envergonhar daquilo que você está fazendo. É sempre importante, antes de agir, a gente pensar. Temos dificuldade. Mas se nós pararmos para pensar, nós vamos sempre, eu brinco, né? Quando eu tenho uma atitude a tomar, me vem 3 pensamentos. O do obsessor, o da Clara e o meu. O do obsessor é para voar em cima. O da Clara é para mim fazer silêncio. E o meu eu penso alguma merda para falar. Então, é o mais imaturo que tem, é o meu sempre. Mas a gente precisa cuidar. Cuidar. O pensamento sempre meça, né, o seu pensamento para rebater na consequência que ele vai dar. Se a pessoa fala alguma coisa para você, fala, se eu responder dessa forma, será que ela vai gostar de ouvir? É o obsessor que está falando por você. Então controle-se. Simples assim. Hoje nós não combinou. Vamos demorar então. No plano espiritual, existe forma de errar? Existe pecado? Existe obsessor? Existe mentor? É o mesmo daqui? Se existir? Sim. Sim, para praticamente todas elas. A questão só do errar, a gente continua errando, porque nós somos vivos, continuamos com a mesma consciência, com o mesmo entendimento, talvez com um pouco mais de abertura para as questões espirituais, porque nós estamos vivendo dentro dela. Não dá para negar a morte, a imortalidade, não estando morto. Não dá para mim falar, não vou viver eternamente, se eu acordei no mundo espiritual. Então, se eu continuo vivo e sou exatamente quem eu sou, meus pensamentos e minhas atitudes são sempre as mesmas. A ideia de pecado é algo que colocaram na sua vida para te amarrar. Só isso. Colocaram o pensamento que você peca, que você é mau e que você precisa de alguém para solucionar isso só para te amarrar. Dentro de uma igreja e depender de alguém que vai saber da sua vida. Você chegar para alguém, confessar tudo que você faz de cagada, e essa pessoa ficar sabendo, e conviver na mesma cidade com você, te amarra o pé com ela. Você falei agora, falei tudo que eu fiz de errado. Ele me livrou, né? Falou, vai lá, faz isso aqui, ou paga ali, conserta isso aqui, que está tudo certo. Em nenhum momento falou, vai e não faça mais, que era o que Jesus fazia. Vai e não erre mais. A mulher adúltera falou, alguém está aqui para te julgar ainda? Não, então eu também não te julgo. Vai e não faz mais. O paralítico que entra pelo teto de Cafarnaum, ele fala, seus pecados estão perdoados. Todo mundo, opa, como assim? Quem que pode perdoar pecado, né? Ele falou, seria muito mais fácil falar, levante e anda. Então eu estou falando para ele, seus pecados estão perdoados. Aquele rapaz podia estar numa cama caído daquele jeito, uma depressão profunda. Quem sabe? Fez um monte de besteira, entrou num completo constrangimento e se isolou numa cama. E aí Jesus fala, filho, seus pecados estão perdoados, levanta e vai. Toma teu leite e vai, né? Ele fala ainda, né? Tipo assim, pega a sua cama, dobra o colchãozinho e parte louco daqui. Então essa ideia de pecado, tanto na terra, para mim, é um negócio para te prender. Porque Jesus não veio nos livrar do pecado, ele veio nos ensinar a não pecar. Veio nos ensinar a não errar. Porém, quando a gente erra, o que ele faz? Perdoa, está tudo certo. Uma pessoa que era o criminoso da época, um ladrão, fez mal a alguém, estava na cruz, do lado do Cristo. Tal do Dimas lá. E aí, de repente, Jesus olha para a cara dele e fala, se você confiar no que eu te falo, ainda hoje estará do meu lado no paraíso. Ou seja, só acredita no bem, na transformação, arrependa-se das coisas que você fez, que você vai poder consertar em algum momento. Agora eles querem te colocar como pecador, como um culpado, para que você sinta remorso, culpa, constrangimento e não se transforme. Fique preso a uma religião, fique preso a alguém.
Acho isso horrível. Acho isso horrível. O Espiritismo, de certa forma, ele dá liberdade. Aí as pessoas acham que dá liberdade demais. O pessoal vem falar, o Espiritismo falou que no livre-arbítrio eu posso escolher tudo, depois eu corrijo lá. Vai, mas pensa o quanto que você está acumulando pro lado de lá. Em momento algum, o Espiritismo fala, você pode pecar, você pode trair, você pode beber, você pode fumar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Pode, é um direito seu. Porém, você vai ser responsável. Então, você tem que ter consciência disso. Todas as suas ações vai ter uma reação que você vai precisar corrigir. Se eu ajo mal com alguém, eu vou ser obrigado em algum momento a reparar aquilo. Pequei? Não, errei. Então, no plano espiritual, a gente segue da mesma forma. Nós vamos ter mentores da forma que nós temos aqui, vamos ter pessoas que nos orientam. André Luiz chega no plano espiritual, ele tem vários amigos que vão orientando ele ao estudo, às condições melhores, e vão ter também aqueles que estão querendo tocar o terror. Nós vamos atrás do quê? Daquilo que nós sintonizamos. Porém, quanto mais distante de Deus, mais junto, mais próximo do sofrimento. Está no livro do Espírito. Como que nós podemos nos afastar de todos os sofrimentos e sermos mais felizes? Segue para próximo de Deus. Erra menos, você vai ter a consciência leve. Consciência leve é sinônimo de felicidade. Então a vida lá é igual aqui. Temos as pessoas que vão nos orientar, aqueles que vão também querer nos derrubar de alguma forma, e o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós iremos seguir. Sim, livre-arbítrio é em todo instante. Deus nos deu ele para que a gente tenha a liberdade de progredir, porque senão nós seríamos seres robotizados. Se ele te cria simples e ignorante, coloca um nível de perfeição moral lá na frente, fala, você tem que chegar lá, e te coloca um trilho e te amarra nele, você não tem mérito. Você é um robô, você só está indo. Agora, se ele te dá todo o campo, fala, você pode ir para lá, para cá, mas o seu objetivo é lá. Eu sei que meu objetivo é lá, eu vou para cá porque eu quero, eu vou para lá porque eu quero também. Então, o caminho é oferecido, né? A consciência é oferecida. Agora, o livre-arbítrio meu me leva para onde eu quiser. Acabamos? Passou da hora já, turma, tem que ir embora. É? Passou da hora já. Tem algumas outras perguntas aqui. Mas. Vê uma aí só. Eu vou fazer duas aqui, porque uma está emendada na outra. O obsessor tem como ouvir nossos pensamentos e nossas atitudes? Né? Essa é uma pergunta. Desculpa, o meu auxiliar aqui mudou aqui. O obsessor tem como ouvir nossos pensamentos ou nossas atitudes dão a dica ao obsessor? Né? Não, nos escuta com áudio digital, porque nós estamos na frequência do mesmo pensamento que ele. Aí, tem como se livrar do obsessor? Tem. Facilmente. Vigiai e orai. Muda a frequência. O obsessor ele conecta ao médium através da energia, como uma antena de rádio. Se você manter aquela frequência, você vai ouvir a música que está tocando naquela estação. Se você girar o botão, você vai ouvir a música que está tocando na outra. É simples assim. Pena que a gente não tem um botão, né? A gente tem que se esforçar para trocar essa sintonia. Mas é só mudarmos a frequência que nós nos desligamos dessa mente. E a necessidade de vigiar para que a gente mantenha esse padrão de pensamento, né? Porque logo que a gente vê, nós já voltou o botão de novo para aquela outra estação. Por quê? Nós gostamos da música. Simples assim. E a nossa amiga Conceição Anselmo, né, que sempre tá com a gente aí no canal, ela... Não está chorando hoje não, né? Não está chorando hoje não. Ela faz um comentário aqui que eu acho que é pertinente de tudo isso que você explicou. E ela te faz um questionamento do seguinte: você estava explicando que tem que encher a boca d'água até se afogar e segurar a bronca. E ela fez uma pergunta: mesmo quando a pessoa nos ofende tanto? Sim. Nós não devemos rebater o mal com o mesmo mal. Devemos sempre dar a outra face. Da outra face não é apanhar dos dois lados. Dar a outra face é mostrar o lado do amor. Se a pessoa estiver aspirando ódio, se você rebater com ódio, a gente só está proliferando aquilo para mais lugares. Agora, se a pessoa chega sendo rude com você e você a trata bem, chega sendo grosseira, você dá um bom dia, por exemplo, você já começa a quebrar aquela frequência. Se ela chega te agredindo fisicamente, verbalmente, verbalmente, né? Se você não rebater, automaticamente você vai quebrando aquela sintonia, porque ela vai se ver sozinha, né? Ninguém briga sozinho. É uma frase que eu ouvi no primeiro contato que eu tive com a doutrina espírita, né?
ficou tratando sobre obsessões, o quanto eu sofria com aquilo. O Edgar Miguel me falou: um palhaço sem plateia não faz graça para ninguém. Eu falei: só fica te tentando porque você continua dando atenção para ele. Eu falei: mas não tem como eu não dar atenção para ele, ele está na sala de casa. Ele falou: um palhaço sem plateia não faz graça para ninguém. Ele falou: vira as costas, sai, deixa. E foi onde eu comecei a entender. Então, se a gente der atenção, rebater da mesma moeda, aquilo só vai se adiantando. Conceição, fiz uma brincadeira aí, porque toda vez que ela me vê, ela chora. É uma pessoa extremamente querida, que nós ganhamos nesse caminho aí das cartas também, era de uma outra religião. Ela pegou, falou para mim uma vez, falou: nossa, eu tenho vergonha de conversar com você, porque você nem imagina o que eu pensava sobre você e sobre o espiritismo. Eu falei: eu imagino, mas não ligo, não tem problema com isso. Eu falei: o importante é que você conseguiu. Eu falei: não quero que você saia da sua igreja também, sempre falei para ela, falei: continua lá. Não é para você virar espírita, mas coloque o seu coração em paz, questão da vida da sua filha, para que você siga fazendo o bem que você sempre fez onde você estava. Finalizamos.